Tarde a todos, sejam todos bem-vindos novamente, né? Hoje para a nossa reunião clínica da Clínica Obstétrica aqui da Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, a gente tem o prazer de ter o Dr. Alan Zanluc, atualmente é o supervisor da obstetrícia da Coreme, né? Trabalha junto com o Dr. Luiz Felipe dentro da Coreme na coordenação, e vai falar um pouco para a gente sobre as infecções congênitas. Alan, obrigado pela disponibilidade, pela parceria aí sempre, né? Fica à vontade. Muito bem, pessoal, boa tarde a todos. Então, vou começar minha aula falando um pouquinho sobre infecções congênitas. Vou tentar ser breve, mas o tema é bem abrangente, vamos dizer assim. Vamos lá. Tá. Não está passando. As infecções congênitas são as infecções adquiridas no útero ou durante o nascimento, né? São uma das causas principais de mortalidade fetal e neonatal, e é um importante contribuinte para a morbidade infantil precoce e depois posterior, na infância. Elas acontecem por transmissão vertical, que é aquela que ocorre entre mãe e o seu filho, né? Durante a gestação ou até na lactação. Pode acontecer por diversas vias, hematogênica, né? Pelo sangue, através do aporte placentário, que em geral é a mais frequente, mas também pode ser ascendente, pelo canal cervical, ou até pelo aleitamento materno. A gente sempre foi conhecida pelo acrônimo TORCH, né? Esse acrônimo surgiu há mais de 50 anos para definir uma série de doenças infecciosas que tinham um aspecto clínico semelhante. Era representado, o acrônimo era pela toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes. Posteriormente, ele acabou acrescendo o S no final para representar a sífilis, e o O ficou como outras. E aí acabou que não era só um aspecto clínico semelhante, mas sim para todas as doenças congênitas, porque o O com os outros acabou virando a varicela, as hepatites B e C, o HIV, parvovírus, zika e qualquer outra doença que pudesse ser congênita. Então ele deixou de ser só o aspecto clínico semelhante. E acabou servindo como infecção congênita. Esse termo hoje em dia você não encontra tanto como TORCH, o pessoal mais velho fala como TORCH, mas a Febrasgo, por exemplo, só não usa tanto, o UpToDate usa TORCH, mas não é todo o livro que vocês vão encontrar como TORCHs. Então, vamos lá, toxoplasmose, parvovírus B19, varicela, hepatite B e C, HIV, zika, rubéola, citomegalo, herpes, sífilis. Zika entrou por agora, recente, né? Antigamente a gente não falava de zika, então qualquer outra que pode aparecer, será que o Covid não vai entrar aqui em breve, se a gente encontrar alguma coisa? Qualquer doença nova que pode aparecer, ele pode entrar aqui. Na aula de hoje eu não vou falar muito de sífilis, que merece uma aula à parte, não vou falar de toxo muito, toxo eu vou dar só falar um pouquinho da patogenia só porque ela é um exemplo um pouco bem estudado, porque é uma doença muito conhecida. Não vou falar de hepatite, não vou falar de HIV nem de zika, que merecem aulas separadas, e a gente tem um pouco programado sobre isso, e sífilis é a mesma coisa. Certo? Bom, falando um pouquinho da toxoplasmose só, o que eu quero a gente já teve uma aula sobre isso com a doutora Larissa Cassiano, foi uma super aula, foi bem interessante, que acho que a gente, se não subiu no canal, vai subir, né, Luísa? Tá gravado e a gente vai subir em breve. É um protozoário intracelular, que é o Toxoplasma gondii, né? Tem distribuição universal, o diagnóstico era por IgG e IgM, ela entrou com tudo isso lá na aula. Ela pode ser assintomática, a clínica em geral é assintomática, e no feto pode causar aborto, óbito fetal, prematuridade, restrição de crescimento fetal e infecção congênita. Transmitido lá pela ingestão de águas, vegetais, frutos contaminados ou carne crua, mal cozida, e o parasita é eliminado pelas fezes do gato. A infecção intrauterina, em geral, acontece quando a toxo aguda é adquirida pela primeira vez na grávida ou recrudesce numa paciente imunossuprimida. Esse gráfico que eu queria mostrar para vocês, que ele é um pouco o protótipo de toda infecção congênita.
por isso que eu deixei a toxo aqui. Toda infecção congênita, em geral, a gravidade da lesão é sempre pior quando ela acontece no primeiro trimestre. É mais rara de acontecer essa infecção no primeiro trimestre, é mais rara de ser transmitida para o bebê. Então, aqui, ó, por exemplo, uma infecção com 5 semanas, a possibilidade desse bebê pegar é menor. No caso da toxo, sei lá, 5%. É mais raro. Mas se chegar a pegar esse bebê no primeiro trimestre, com 5 semanas, com 10 semanas, a possibilidade de ter lesão, desse bebê ter uma lesão fetal, é muito maior. Vocês conseguem observar o gráfico? Vocês conseguem ver meu mouse? O mouse está aparecendo? A possibilidade de lesão fetal é muito, muito maior. Aqui, a mesma coisa. Já se a gente for lá para 35, 40 semanas, a possibilidade desse bebê pegar essa infecção fetal é muito maior. Se essa grávida pegar essa toxoplasmose lá no final da gestação, a possibilidade da infecção fetal é muito maior, mas a possibilidade de lesão é muito menor. Isso meio que acontece com quase todas as infecções congênitas. Lógico que maiores ou menores graus de lesões fetais, maiores ou menores possibilidades de infecção, mas é um protótipo de quase todas as infecções congênitas. Por isso que eu deixei a toxo aqui. Foi para mostrar esse gráfico para vocês, que é bem claro na toxoplasmose. Agora, já que estamos o primeiro trimestre, tem uma tríade clássica na toxoplasmose de hidrocefalia, calcificações cerebrais, corioretinite, e uma tétrade que se adiciona ao déficit cognitivo. No segundo trimestre já existem calcificações intracranianas, já diminui um pouco o risco de comprometimento cerebral, e no terceiro trimestre, em geral, é assintomático. Já vou pular para a rubéola. Só uma parte, Alan. Sim. Desculpa, volta um pouquinho no slide anterior, por favor. Sim. Bom, para os outros que estão acompanhando não estranharem, a gente sempre vai fazendo umas discussões no meio das aulas, uns stops aí, né? Sem nada pessoal. Na verdade, a toxoplasmose, ela em algumas discussões acaba sendo um tema polêmico, né? Se a gente deveria mesmo continuar a investigação ou não, o que a gente faz com os resultados que são encontrados e tudo isso, mas a princípio a gente segue na linha que sim, a gente, é o que preconiza o Ministério da Saúde também, é o que os protocolos têm preconizado, de sim fazer a investigação, sim fazer as sorologias, e quando ela vem positivo, sim a gente fazer a investigação fetal, né? Então, é nessa linha que a gente tem seguido, e aí a gente tem bom, não é o foco da aula, mas a linhagem das medicações bacteriostáticas, as bactericidas, né, o que a gente costuma fazer. A gente tem que ter uma empatia, eu acredito, acho que a melhor palavra é uma empatia por esses casos, por essas situações, porque uma vez que a gente fala que não deveria investigar, não deveria fazer nada, a gente não está se colocando, talvez, na posição daquela paciente que está passando por uma situação. Por que eu estou falando isso? Recentemente, eu avaliei um caso de uma gestação, enfim, todas as gestações são valorizadas, a gente não fala que tem uma gestação mais valorizada que a outra, pelo histórico, mas era um histórico de uma paciente que tinha feito toda a investigação pré-natal, todo o preparo pré-gestacional, era uma gestação que tinha sido fruto ali de uma fertilização in vitro, tinha sido feita uma avaliação do cariótipo, da pré-implantacional, enfim, e a paciente fez toda o segmento ali como tem que ser feito. E aí tinha um gap do segundo trimestre na avaliação de toxoplasmose. E ela chegou encaminhada para a minha avaliação específica, porque é um aparecimento de uma ventriculomegalia. Né? Essas fotos do Alan que estão aí são de ventriculomegalias, 2 casos. Só que aquele caso foi um caso muito marcante, não faz tantos meses que ela passou comigo, e tinha uma ventriculomegalia grave, né? Um comprometimento do sistema nervoso central gravíssimo. E aí, fazendo o histórico, revendo os exames dessa paciente, era uma paciente que era suscetível para tóxico no primeiro trimestre, né, nos exames do primeiro trimestre, e tinha esse gap de não avaliação, e repetindo, investigando, fazendo as sorologias, uma soroconversão para toxoplasmose. Então, assim, de novo, a palavra é empatia, a gente entender a situação e o que poderia ter sido feito diferente nesse segmento, faz a gente entender, talvez, o motivo ou a importância das investigações e das terapêuticas que a gente tem disponíveis hoje em dia, né? Então, eu acho que sim, a nossa opinião é que sim, a gente
continua fazendo o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, sim, a gente tem que investigar e fazer as intervenções que são necessárias, né? Mas não é o tópico dessa aula, né, Alan? Você vai aprofundar mais nos outros temas, mas era o recado que eu queria dar para a toxoplasmose, tá bom? Exatamente, não quero falar muito sobre isso, mas também defendo que tem que ser investigado. A maioria das mulheres são soroconvertidas, digamos, a toxoplasmose, né? Mas também acho que tem que ser investigado. Eu trabalho em um outro lugar, a gente está fazendo protocolo e tinha uma médica que defendia não fazer sorologia para tóxico, porque a maioria era soroconvertida e eu era imunes a tóxico, e eu defendi que não, pelo amor de Deus, tem que fazer por toda a tríade, porque tem tratamento, né? Diferente de para rubéola, que a gente não tem tratamento. E, bom, a gente vai entrar um pouco nisso. Mas sim, também acho que tem que fazer. E as consequências podem ser graves, né? Se bem que a gente tá meio sem medicação para tóxico no Brasil atualmente, né? Estamos passando também por um probleminha com isso, mas tudo bem. Bom, vamos continuar. Vamos falar da rubéola agora, então. Tá difícil de passar aqui. A rubéola, então, né? O vírus da rubéola é um vírus de RNA da família Togaviridae. A transmissão é principalmente respiratória, mas pode também ser hematogênica, com isso ser transplacentária. Tem um período de incubação de 12 a 3 semanas e período de contágio pode ser inclusive antes da aparição dos sintomas, da erupção cutânea, né? A maioria dos casos é assintomático, de 25 a 50% pode ser assintomático, e o quadro clínico característico é a doença exantemática aguda, né? Exantema maculopapular e pode ser característico linfadenopatia retroauricular. O acometimento depende do grau da maturação fetal. Quanto mais precoce, maiores os danos. A mesma coisa que a gente tinha falado lá da tóxica, né? No primeiro mês, o acometimento fetal pode chegar até 90%, no segundo mês de gestação já vai para 40% a 60%, no terceiro mês de 30% a 35%, e no quarto mês menores a 10%. Isso também tem a ver com o momento da exposição. O dano fetal tem um pouco a ver com o momento da exposição. E um pouco a organogênese, né? A formação ocular de 4 a 10 semanas, a cardíaca de 4 a 5 semanas, sistema auditivo de 2 a 9 semanas de gestação. Então, depende do momento que a mãe foi infectada, isso vai afetar o bebê. A infecção por rubéola congênita é um termo amplo que pode abranger todo o espectro da infecção da rubéola, que pode ser desde assintomático até a síndrome da rubéola congênita. Pode ter desde o aborto precoce ou tardio, ao óbito fetal, a infecção congênita sem nenhuma anomalia fetal ou a síndrome da rubéola congênita com alterações fetais. A síndrome da rubéola congênita é uma doença viral crônica que começa na vida intrauterina e pode continuar na infância. 50 a 70% dos recém-nascidos com a infecção congênita podem ser normais no nascimento e só apresentar sintomas depois. A patogênese acontece a viramia materna, que vai afetar a placenta e vai sendo transmitida ao feto pela migração das células infectadas, e os órgãos fetais vão ser infectados. Falando de novo da síndrome da rubéola congênita, os sintomas mais frequentes são surdez grave, cataratas, anomalias cardíacas e o retraso do desenvolvimento mental. A tríade característica é a surdez, catarata e anomalia cardíaca. E isso pode aparecer só depois, não no momento do nascimento. Os defeitos cardíacos mais comuns, persistência do canal arterial, estenose da artéria pulmonar e cortação da aorta. Então, nos pacientes que a gente tem suspeita de rubéola, a gente tem que sempre fazer o ecocardiograma fetal com 28 semanas de gestação. Aí tem a persistência do canal arterial, quer falar, doutora Enoch? Alguma coisinha? Pode ir? Defeitos oculares, o mais comum é a catarata. Aí tem uma fotinha do bebê com catarata. Existe também a retinopatia em sal e pimenta, pseudoretinite pigmentar. Aí a retinopatia em sal e pimenta, essa foto tirada do up-to-date está bem bonitinho. Até para a gente ver aí na foto, no fluorescente, no angiograma fluorescente, dá até para ver porque tem sal e pimenta mesmo, parece. Outras alterações, surdez neurosensorial, restrição de crescimento fetal, microcefalia, encefalite e o retraso do desenvolvimento mental.
As manifestações tardias na infância vai desde glaucoma, diabetes, disfunção tireoidiana até psicose. O diagnóstico no ultrassom é pouco sensível, mas vai desde ventriculomegalia, cardiopatia, comunicação interventricular, comunicação intra-auricular, persistência do canal arterial, restrição de crescimento fetal, placentomegalia, que é bem clássico também de todas as infecções congênitas. Aí dá pra gente ver uma placenta. Ah, não, é uma hepatopatia, é isso. É uma placenta, né, Enoque? Placentomegalia. Achei que fosse uma hepatomegalia, no adulto, não, uma placenta. Hepatomegalia, agenesia do verme cerebral, acranite e intestino ecogênico. E aí, a agenesia do verme cerebral, a gente pode ver aqui, ó, de um lado o cerebelo, do outro, e aqui o cerebelo e outro, mas não tem o vérnix. A rubéola, vocês acham que a gente tem que manter o segmento, a sorologia na rotina do pré-natal ou não? O Brasil foi considerado, não existe mais síndrome da rubéola congênita e nem rubéola no Brasil desde 2009. Inclusive, recebeu pela OPAS uma certificação em dezembro de 2015, oficializando a eliminação da síndrome da rubéola congênita. Tanto o protocolo do Ministério da Saúde quanto da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo não preconizam, e nem da Secretaria de Saúde de São Paulo, da cidade de São Paulo, não preconizam esse exame como rotina do pré-natal. Aqui é o certificado da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, que declarou o Brasil como livre da síndrome da rubéola congênita. Esse aqui é o gráfico da Secretaria de Estado de São Paulo, mostrando que, pelo menos aqui em São Paulo, não existe rubéola desde 2009. Existem um ou outros surtos que vieram em geral de fora. O último foi em Minas, em Belo Horizonte, numa empresa de informática, que foi um caso que veio, acho que foi da África do Sul, e aí teve, acho que 7 pessoas contaminadas aqui dentro depois, mas nenhum caso autóctone. Mas, no entanto, a gente tem que ficar atento, porque agora a Terra é plana, existem os movimentos anti-vacinas. Então, sempre existe o risco de voltar e a gente ter surtos de rubéola. Então, a gente sempre tem que pensar na rubéola de novo. Rubéola, sarampo, tudo isso, a gente tem que voltar a pensar. A diminuição da cobertura vacinal associada aos movimentos anti-vacina em todo o mundo pode estar associada ao reaparecimento das doenças como a rubéola, e a sorologia deve estar disponível. Além disso, a sorologia pode ser necessária no rastreamento das TORCHs, no diagnóstico ultrassonográfico da hidropsia fetal, daqueles alterações ultrassonográficas lá que são um pouco inespecíficas. Então, a gente tem que solicitar a sorologia da rubéola sempre, nas pacientes que não foram imunizadas, porque a gente tem vacina da rubéola. Sinais e sintomas sugestivos na mãe ou no feto. O diagnóstico de gestação, então, como eu falei, nessas pacientes a gente tem que pedir a IgM da rubéola, IgG, e se surgir alguma dúvida, dá para a gente pedir um teste de avidez de IgG ainda, parecido com o que existe na toxoplasmose, não é tão fácil de achar, mas dá para a gente fazer. Nunca precisei, mas existe. Existe também a possibilidade de a gente, caso exista suspeita na mãe, existe a necessidade, a gente pode fazer uma propedêutica fetal invasiva por amniocentese e fazer um PCR para a gente procurar se existe, o bebê tem rubéola congênita. Ou cordocentese, procurar IgM para rubéola, ou mesmo encontrar o DNA viral por PCR no bebê. Tratamento, não existe tratamento eficaz durante a gestação. A gestante tem que ser acompanhada em um serviço de medicina fetal. Em alguns países do mundo, onde o aborto é permitido, daria para fazer um aborto terapêutico nesse feto, considerando as gravidades da lesão que o bebê pode ter. E em fetos com infecção aguda, principalmente sepsis fetal, que seria aquela hidropsia, hepatoesplenomegalia, consequências abdominais, ascites, daria para a gente considerar a resolução da gestação e tratamento desse bebê em UTI. A incidência global da síndrome da rubéola congênita é de 0,8 a 4 a cada 1.000 nascidos vivos em 69, e caiu para 0,1 a 0,2 a cada 1.000 nascidos vivos em 2011. Isso aconteceu graças à vacina. A vacina contra a rubéola é uma vacina de vírus vivos atenuado, e a aplicação inadvertida em mulheres grávidas raramente produz infecção fetal. De 1 a 2%, e não causa nenhuma anomalia congênita, nunca teve relato de caso. Mas ainda assim ela é contraindicada na gestação. Se a gestante não for imunizada, ela deve se vacinar no puerpério.
certo? Bom, em relação à rubéola, acho que esse recado que você deu foi muito importante, Alan. Primeiro, no mundo em que a gente tem uma imunização alta para a rubéola, a gente não vai pensar na rubéola a princípio, né? A gente vai usar para diagnóstico de doenças exantemáticas, de infecção fetal, ou um diagnóstico de exclusão, tá? Concordo com você, concordo com, enfim, quem sou eu para discordar do Ministério, da Secretaria, né? Eu acho que é nesse sentido mesmo, não deve se pedir sorologia de rotina se a gente tem um grau de imunidade na população aí de vacinação. Por outro lado, a gente faz parte da nossa avaliação clínica, da nossa anamnese de consultório, ver o cartão de vacinação da paciente, né? Checar a carteira de vacinação e checar se ela realmente foi imunizada, né? Foi vacinada para a rubéola. Porque aí sim, no caso dela não ter imunização, a gente vai seguir todo o padrão de investigação e coleta até de aí sim, nesse caso, talvez tenha espaço para colher IgG, IgM, uma vez durante a gestação, para saber o estado dessa paciente, né? E nas investigações fetais, mesmo quando a gente tem que fazer invasão da cavidade amniótica, colher líquido amniótico, a princípio não se pede de rotina por conta das mesmas questões. Mas claro que a gente vai estar sempre atento aí para as doenças que acabam reativando, como a gente teve há alguns anos a reativação do sarampo, né? A gente já tinha recebido o certificado de livre de sarampo e de repente a gente teve uma recrudescência aí da doença, né? Então, muito, muito interessante esse recado que você deu aí, tá bom? Mas é bem nessa linha, concordo com você, Alan. Pode seguir. Vamos lá, vamos falar do citomegalovírus agora. O citomegalovírus é um vírus também é um vírus de DNA da família do herpes viridae. Como o vírus da família do herpes viridae, ele tem a capacidade de ficar latente. Isso é importante pensando em todos os da família do herpes viridae, que vai ter alguns agora. A transmissão é por via hematogênica, sexual, saliva e urina. A hematogênica também vai incluir placentária. Período de incubação de 30 a 60 dias, é endêmico e não tem nenhuma variação sazonal. A clínica é bastante inespecífica, febre, mialgia, faringite, tosse, náusea, diarreia. É um síndrome mononucleose. Parecido com síndrome de mononucleose, né? É a infecção congênita viral mais frequente. Como todo herpes vírus, como eu falei, ele possui grande capacidade de reativação em pacientes já imunes. Além da reativação, os indivíduos podem se infectar com uma cepa viral diferente. Essa reativação pode acontecer em 5 a 15% dos indivíduos acometidos, indivíduos gerais, viu? Homem, mulher, grávida, não grávida. A infecção congênita ocorre por infecção materna primária ou secundária à reativação ou reinfecção por uma outra cepa. A maior gravidade dos quadros ocorre na prima infecção materna durante a gravidez, e quanto mais prematura a infecção ocorre na gestação, pior o prognóstico fetal, como já tinha falado, né? Na prima infecção, a taxa de transmissão fetal, né? Pré-concepcional, de 4 a 6 semanas antes da concepção, 21%. No primeiro trimestre, 36,8%, segundo 40%, terceiro trimestre, a taxa de transmissão fetal é maior. Embora o risco de transmissão viral seja menor no início da gravidez, o risco da doença sintomática do nascimento é maior quanto mais tarde a infecção, quanto mais precoce a infecção. Então, no primeiro trimestre é mais grave essas sequelas. A história que a gente já tinha falado. A reinfecção, reativação durante a gestação. O risco geral da infecção entre as gestantes imunes é baixo. É menor até que a população geral, a 0,15% a 2%. No entanto, como a população das mulheres imunes é grande, a maioria dos bebês com infecção congênita nasce desse grupo, da infecção fetal, da que já tiveram infecção. A imunidade pré-concepcional fornece proteção substancial contra a ocorrência de infecção fetal, em comparação com a prima infecção durante a gravidez. É melhor, ainda assim, mesmo que aconteça uma reativação, mesmo que exista risco de reativação ou reinfecção por uma cepa diferente, é melhor do que aconteça isso, porque existe uma proteção,
do que, de 0,15 a 2, do que se ela for, acontece uma certa imunidade, ainda assim, existe uma proteção do que se ela acontecer do que uma prima infecção. 0,15 a 2% pode passar existe risco da transmissão vertical, contra 40% numa prima infecção. Meio confuso, mas vocês entenderam? Deu para entender, Enoch? Deu? Você entendeu? A viremia materna leva à infecção placentária, seguida pela transmissão a viremia materna, que leva à infecção placentária, seguida pela transmissão placentária para o feto, a principal fonte de infecção fetal. A infecção pós-natal pode ocorrer também por meio da exposição intraparto, excreção viral cervical, vaginal, ou pelo consumo de leite materno infectado. Aí está falando que a transmissão pode ser tanto pela infecção placentária, quanto por via ascendente, ou também pelo leite. Os sintomas da infecção congênita. Então, os 10 a 15% podem ser sintomáticos ao nascimento, e a maioria, 85 a 90%, podem ser assintomáticos. Os sintomas ao nascimento: hepatosplenomegalia, calcificações intracranianas, icterícia, restrição de crescimento fetal, microcefalia, corioretinite, deficiências auditivas e neurosensoriais. Dos sintomáticos ao nascimento, 30% podem evoluir para óbito, que é um número bastante grande, né? Dos que são assintomáticos no nascimento, de 85% a 90%, ainda desses assintomáticos, de 10% a 15% podem ter sequelas neurológicas graves até os 2 anos de vida. E alguns deles ainda podem apresentar alguma sequela até os 5 anos de idade. A mais frequente é a deficiência auditiva neurosensorial. É a principal sequela do citomegalovírus. O diagnóstico materno é com IgM, IgG, também existe o teste de avidez. Menor a 30% fala de que os anticorpos estão presentes até 20 semanas após o contato do vírus. E fetal, antes dos achados sugestivos de ultrassonográficos. A gente poderia também fazer aminocentese, cordocentese e fazer o PCR. A ressonância poderia complementar, uma ressonância poderia ajudar no diagnóstico, mas é meio difícil de fazer. Os achados sugestivos de infecção fetal por citomegalovírus, eu botei os mais frequentes aqui, que seriam classificações destacadas, seriam classificações intracranianas, hepatomegalia, esplenomegalia, placentomegalia e oligoame. Aí, essas classificações, aí nessas figuras, nas fotos de ultrassom, estão mostrando as classificações intracerebrais, e a cardiomegalia, derrame pericárdico. Aqui as classificações, e um pouquinho de agesia parcial do vernix aqui também. Quer falar, Enoch? Não, pode. Pode passar? Aqui, por exemplo, está até mais nítido, né? Então, essas áreas escuras, né, que a gente chama de anecóicas, né, aqui corresponde ao ventrículo cerebral. A minha setinha não vai aparecer, mas se você quiser ir mostrando aí, né, os ventrículos cerebrais. Então, a gente tem tanto essa ventriculomegalia, que provavelmente está associada a tanto obstrução de alguns gargalos do sistema ventricular do cérebro, como uma própria degeneração ali do parênquima subependimário, enfim. A gente vê áreas pontuais ali de calcificação periventricular, aqueles pontos brancos que o Alan está mostrando, né? São todas lesões. E aí, de novo, está relacionado muito à fase da infecção e ao comprometimento de fase que foi comprometida a migração dos neurônios, a formação do sistema nervoso central, né? Então, acho que, pensando também nessa questão do impacto, 23 semanas, provavelmente essa infecção deve ter ocorrido um mês antes, ali, na fase que a gente tem uma intensa proliferação neuronal, né? Isso tem um impacto no desenvolvimento intraútero e neonatal extremo, né? Muito grande, né? Mas pode seguir, no finalzinho eu vou falar alguma coisa. Esse aqui também não está muito legal, mas mostra uma hepatosplenomegalia aqui, ó, o fígado, o baço, e aqui mostra um pouquinho daquele intestino ecogênico, né? Hiperecogênico. Acho que tem uma melhor dessa. Aqui está um pouquinho, mostra o intestino ecogênico também.
E, aqui uma placenta maiorzinha, né, Enoque? Placenta E um aqui tá pouquinho melhor mais ainda, ó. espessa. Aí dá para ver a placenta bem espessa, né? Bem, e aquele feto lá embaixo, ó, a gente pode olhar que tem uma cite importante ali, né? Mostra lá o líquido na parede abdominal, tá? Então, assim, tem mais um? Não. Isso, ó. A cite também é importante, tem um fígado envolto ali por conteúdo anecoico, né? Então, olhando a cavidade abdominal, dá para ver que tem bastante líquido e um plano transverso ali mostrando a alça bem branca, mas essa imagem da direita está bem nítida, né? Mais nítida até. O próprio fígado tem umas áreas brancas que não dá para dizer se são calcificações intrahepáticas também ou não, né? Se é só o trato biliar. E aí, com toda essa gravidade, vocês acham que a sorologia de citomegalovírus deveria ser universal também ou não? As indicações, basicamente, da sorologia de citomegalovírus são na gestante com suspeita clínica, quando tem essa síndrome de mononucleose parecida, né, like mononucleose, ou também quando tem sintomas de hepatite com sorologias negativas, ou nas suspeitas ultrassonográficas de infecção congênita. Tratamento de infecções leves, só sintomático, infecções graves ou imunodeprimidos. Existem alguns estudos, mas tem poucas evidências de benefícios fetais de usar ganciclovir ou fosfocarné. Existem estudos experimentais de usar imunoglobulina anti-citomegalovírus, mas é bem experimental, é caro e uso limitado hospitalar. Ainda não tem nenhum tratamento específico ainda. Acabou de novo. Slide anterior. Esse. Isso, pode deixar isso aí. Na verdade, assim, o que a gente tem, e eu acho que tem duas questões que são importantes a gente falar. Primeiro, realmente, a gente vive numa realidade do que a gente tem disponível, pensando em rede pública, em o que se preconiza na saúde, dessa discussão, poxa, será que vale a pena a gente colher sorologia ou não de citomegalovírus? E os próprios manuais do Ministério, da Secretaria, não sugerem que se colha, né, Alan? Me corrige se eu estiver errado, você fez uma atualização grande aí, uma revisão essa semana para preparação de aula. Não se sugere que, por quê? Porque primeiro é um exame que você vai ter um custo para fazer o exame, e segundo, a gente fica muito de mãos atadas para o que pode ser feito em relação àqueles resultados. Pensando ainda que a gente tem, claro que varia durante a fase da gestação, mas pelo menos 50% de chance em média de não transmissão ou de não repercussão para o feto. Tá bom. Vamos pensar de novo naquilo que eu falei da empatia, né? Da gente entender esses casos que são infectados, aqueles fetos que podem ser infectados, né? Então a gente tem uma alta incidência de defeito auditivo, né? De comprometimento auditivo dos fetos das mães que tiveram infecções o mais leve possível, mais ao final da gravidez. Então a gente atualmente vive essa realidade. O que a gente tem saindo de publicações e que a gente tem que ter uma mente aberta para escutar o que está saindo aí fora, e que provavelmente eu acredito que nos próximos anos a gente tenha que rever alguns conceitos. Tem sim trabalhos sérios sendo feitos em relação ao uso de valaciclovir, por exemplo, né? Talvez seja a medicação mais promissora para a terapêutica fetal das infecções agudas por citomegalovírus, em países que muitas vezes vinham numa linha do que o Alan mostrou, muitas vezes casos que iam para interrupção de gravidez, né? Então tem sido feito, tem trabalhos sérios correndo nessa linha. Para o que a gente tem de realidade atual, a gente vive esse impasse, são medicações caras, que não têm trabalhos tão robustos, com alto grau de evidência, tá? Mas isso é a realidade hoje, assim. Mas já saíram alguns trabalhos randomizados, multicêntricos, mostrando a terapêutica e diferenças de resultados. Não, então, existe uma linha de, por exemplo, de se fazer sim a investigação e nas pacientes que eram suscetíveis você repetir precocemente as sorologias, pensando numa terapêutica para a proteção fetal, tá? Então, acho que isso precisa ficar claro, isso não é o que a gente consegue fazer na nossa realidade atualmente, mas quem sabe daqui a alguns anos a gente volte a conversar nesse sentido, e eu acho que a conversa acaba parando por aqui, né, nesse sentido. A gente
tem que saber o que a gente tem disponível de investigação e de terapêutica dentro do que a gente pode fornecer de assistência, tá bom? Para as nossas pacientes. Mas eu acho que precisa se saber que existem trabalhos correndo, existem já algumas evidências da utilização do valaciclovir precocemente para terapêutica fetal e resultados promissores, tá? Eu acho que isso precisa ficar claro e a gente tem a mente aberta para essas informações, tá bom? Acho mais nesse sentido, tá bom? Certo? Mas se alguém quiser alguma dúvida, a gente tem que individualizar os casos. E o contrário também é real. Fetos com sinais de comprometimento de infecção congênita vai fazer, sim, parte da nossa gama de investigação. Aí é uma outra situação. A gente tem fetos que já têm sinais de comprometimento, muitas vezes os comprometimentos podem ser típicos de citomegalovírus, e a gente vai tentar entender o que está acontecendo naquela gestação, muitas vezes fazer um aconselhamento para futuras gestações também. Então, faz sim parte da nossa investigação e da nossa assistência colher esses exames nessas situações, tá bom? É isso mesmo. No diagnóstico, quanto ao diagnóstico, nem o UpToDate fala para a gente colher em todo mundo. Porque não indica, porque não tem sentido, por causa do tratamento, isso. Do valaciclovir, também falava que são meio promissores, mas tudo muito inicial e tal, mas tomara que seja. Porque é uma doença, como é a principal doença, viral, infecciosa, né? Tomara que seja. Precisamos. O grupo do professor Ville da França sempre tem algumas publicações. É um professor que sempre está na vanguarda dos estudos de citomegalovírus, né? Então, eu acho que, nesse sentido, a gente já tem visto em congressos internacionais ele levar alguns dados ainda não publicados, né? Ainda em impressão. Então, eu acredito que a gente vai ter. Já saiu um trabalho grande dele, mas a gente está esperando sair alguns outros estudos, né? E aí o tempo, publicação, aplicação clínica, assistência, demora um pouquinho, a gente sabe desse time aí também, né? Vamos lá, vamos passar para o herpes. Outro da família Herpetoviridae. Existem 2 herpes do tipo 1 contato direto e existe uma suposta transmissão transplacentária também. Período de incubação é de 13 a 14 dias. A capacidade de existe também, como todo herpes vírus, como toda a família Herpetoviridae, a capacidade de latência e reativação, e aqui no herpes vírus é um protótipo importante, né? Todo mundo sabe, tanto o labial quanto o genital, ele é bem claro. A clínica são essas vesículas, que podem ser únicas, ou agrupadas na região dos genitais, a gente está falando pode ser labial também, que costumam cerar antes de desaparecer. Podem estar associados a febre, mal-estar e até adenopatias. O herpes simples é causado por 2 tipos antigênicos, o tipo 1 e o tipo 2, que são indistinguíveis clinicamente. Antigamente acreditava-se que o tipo 1 era uma doença da cavidade oral, o tipo 2 do trato genital. Isso caiu por terra. Ambos são. Eu aprendi isso aqui na faculdade, eu estava até consultando meus livros antigos, estava assim. Ambos são patógenos do trato genital. E o fato do tipo 1 parece ser mais prevalente entre as infecções até do trato genital feminino. Não existe mais essa divisão de que o tipo 1 é da cavidade oral e o tipo 2 da genital. O que sim a gente descobriu é que o tipo 2, as mulheres que são portadoras desse subtipo apresentam maior risco de adquirir o HIV. As mulheres e os homens, né? Os portadores desse tipo. Mas não existe mais que o tipo 1 é da cavidade oral e o tipo 2 é do trato genital. A transmissão vertical do herpes. O herpes neonatal tem 3 tipos distintos de aquisição, né? Podem acontecer tanto no período intrauterino, que é raro, a estimativa é de que seja 1 a cada 250 mil partos, perinatal, que é a mais frequente, que seria adquirido pelo RN quando infecção pelo herpes, quando existe infecção pelo herpes sintomática ou assintomática, mas quando ele está presente no trato genital no momento do parto, e pós-natal,
ocorre quando o cuidador teria uma infecção ativa pelo herpes, como um herpes labial e teria contato direto com o recém-nascido. Fatores que podem influenciar na transmissão perinatal. O tipo de infecção materna, primária versus a recorrente, o status de anticorpo materno contra o herpes, a duração de uma ruptura prematura de membrana e o tipo de parto, cesárea versus vaginal. E também se a mãe está com febre. A maioria dos recém-nascidos com doença por herpes nascem das mães sem história de infecção por herpes ou outros fatores de riscos identificáveis, como a lesão ativa por herpes, porque acredita-se que só quando a mãe está com aqueles pródromos do herpes, que é aquele prurido, queimação local, ou mesmo que ela tá com teve uma lesão de herpes alguns meses antes, algumas semanas antes, esse herpes pode continuar eliminando antes de aparecer a lesão ou depois que a lesão já desapareceu. O herpes intraútero, na primo-infecção. Na infecção primária materna, se podem ver infartos placentários, hidropsia fetal e até óbito fetal intrauterino. Ela é rara, como eu tinha falado, né? Sobreviventes dessa infecção intrauterina por herpes podem exibir uma tríade de características de vesículas cutâneas, ulcerações ou cicatrizes. Essa figura 4 é essa. Ainda que não parecem tanto, né? Lesões oculares e manifestações graves do sistema nervoso central, como microcefalia ou hidranencefalia. A via ascendente do herpes ocorre geralmente em ruptura prolongada das membranas ovulares em mães com infecções ativas perto do momento do parto. A infecção transplacentárias, com membranas amnióticas intactas, também podem ocorrer. A infecção neonatal por herpes foi documentada, inclusive em cesarianas, na mãe com membranas intactas. Então fica difícil, né? Vale a pena fazer cesárea nas mães que já tiveram intactas? Estou falando isso para a Letícia Romão, que está com um caso desse, já veio discutir isso hoje comigo, discutiu com a Sigma, discutiu com o Guilherme. Tá por aí, Letícia? Já discutiu com você, não? Clínica do recém-nascido. Discutir, doutor, com todo mundo. Vamos falar com você já disso. Vou chegar lá. Clínica do recém-nascido, né? Pode ser desde leve, lesões cutâneas, cicatrizes cutâneas, ou graves. Sinais e sintomas da doença por herpes disseminada e pneumonite neonatal fatal. A doença neonatal, né? Pode ser desde as lesões vesiculares, que são coalescentes ou agrupadas, e eritematosas. E lesão na orofaringe, que podem ser ulcerativas, na boca, palato e língua, pode estar presente ou não. A infecção ocular pode aparecer só com lacrimejamento excessivo, eritema conjuntival, ou pode ter as vesículas periorbitárias, que podem estar assim mais ulceradinhas ou não. Pode partir para uma ceratoconjuntivite, que pode ir para uma catarata, corioretinite, pode ir até para uma lesão permanente. Essa doença pode acabar indo para uma meningoencefalite neonatal, uma doença mais disseminada, que pode ir para uma meningoencefalite neonatal, com convulsões, letargias, irritabilidade, e pode ir a partir até para uma sepse, que pode envolver vários órgãos, como fígado, como hepatite, uma pneumonia viral, hemorrágica, miocardite, coagulação vascular intradisseminada, enterocolite necrotizante. O diagnóstico de herpes é basicamente clínico. A gente vai ver as vesículas, né? Podem estar só vesículas mesmo, ou pode estar com lesões ulceradas. Naquela primeira, acho que estava melhor a gente ver. Exames podem, se necessário, fazer exames complementares no bebê, talvez o PCR, do sangue, líquido cefalorraquídeo lá na meningite, é uma meningite asséptica. O diagnóstico da meningite no bebê, se ele tiver lesões cutâneas, é mais fácil de fazer o diagnóstico. O tratamento na gestação, a gente pode usar ciclovir ou valaciclovir. Esse episódio primário, a gente usa 400 de aciclovir 3 vezes ao dia, por 7 a 10 dias. O valaciclovir tem uma posologia mais fácil da gente usar, 1 grama 2 vezes ao dia, mas não tem no SUS, então às vezes acaba usando o aciclovir mesmo. Na supressão, no caso da Letícia, que a paciente já teve no 3º trimestre, e agora ela vai entrar tá com 36 semanas, ela tem que usar aqui o aciclovir, 400 miligramas 3 vezes ao dia,
a partir das 36 semanas até o parto, para evitar que ela tenha lesões na hora do parto. E o Valaciclovir, ou o Valaciclovir 500 uma vez ao dia, a partir das 36 semanas até o parto também. Aí na profilaxia de gestações, isso que eu falei com ela, isso que eu tinha falado já, né? Para evitar que esse bebê tenha a herpes neonatal. A gente usa o aciclovir ou o valaciclovir a partir das 36 semanas de gestação até o parto das mulheres com história de herpes genital. Existe sim uma evidência categoria B, a cesariana eletiva em pacientes com lesões ativas de herpes genital no momento do parto, para reduzir o risco de herpes neonatal, também é uma evidência categoria B. A gente tem uma outra evidência categoria C, que entra no caso da Letícia Romão. Só um pouquinho antes de você falar, na verdade, assim, a gente... isso que você... Acho que você vai falar de prima infecção, né? Vou. Então fala. Para gestantes com prima infecção por herpes genital durante o terceiro trimestre de gravidez, o parto cesárea pode ser oferecido devido à possibilidade de disseminação viral prolongada. Isso é uma evidência categoria C. É baseado em consenso e opinião de especialista, mas não é uma evidência clara e uma evidência forte, vamos dizer assim, né? É polêmico. Na verdade, o que eu ia falar é que, assim, a paciente que tem infecções... Volta o slide anterior só um pouquinho, Alan, por favor, desculpa. Paciente que tem... o Gustavo está perguntando também. Prima infecção... Volta o slide anterior, você consegue, Alan? Isso. Então, prima infecção ou aquela que tem infecções recorrentes, essa a gente está autorizado a fazer a profilaxia após 36 semanas, que é também o caso da Letícia, né? Então, assim, após 36 semanas, a gente tem que lembrar, a gente esquece muitas vezes da profilaxia com 36 semanas. O que você está indo? Ó, é aquele lá que você estava. Isso, profilaxia. Isso, perfeito. Então, profilaxia após 36 semanas na paciente que teve a primeira infecção naquela gravidez, na gravidez vigente, ou paciente que tem infecções recorrentes. Essa paciente vai ter que fazer a profilaxia e em algumas situações as pessoas acabam esquecendo de fazer essa profilaxia. Uma outra questão importante é um pouco do que o Alan falou. A gente tem que primeiro valorizar o sintoma da paciente. Às vezes a gente ou não vê a lesão ativa, ou às vezes a paciente, enfim, a gente faz um exame, às vezes o espéculo está onde deveria estar a lesão, a gente acaba não vendo, então a gente tem que ser super minucioso, super detalhista para avaliar essas lesões, para tomar essa decisão da via de parto. Segunda questão, a paciente pode estar no pródromo, ela está com sintoma local, você examina, não está vendo, e dali 1, 2, 3 dias aparece a lesão, mas você menospreza esse sinal clínico. Então, também o sinal clínico da paciente tem que ser valorizado para tomar esse tipo de decisão. Uma vez que não tenha sinal clínico, não tem sinal local, eu não identifiquei nenhuma lesão, mesmo que ela seja um pouco atípica, também a gente vai valorizar as lesões atípicas, aí a gente fica um pouco de mãos atadas para fazer esse tipo de indicação de via eletiva cesariana, tá? Então, acho que esse é o ponto, é o que se tem de maior evidência atual, né? Então, esse segundo slide do Alan tem algumas opiniões de especialistas, que não é o que a gente tem levado em consideração. A publicação mais recente nesse tópico, acho que nem está aqui na revisão do Alan, ele colocou o UpToDate, mas o UpToDate está ligado a uma publicação do CDC, né, que fala nesse sentido também, de a gente só reservar a cesariana para essas situações, né? Então, eu acho que a gente tem seguido nessa linha, mas pode ser que daqui a alguns anos a gente tenha evidências mais robustas que justifiquem uma cesariana eletiva naquela paciente que já teve a primeira infecção na gravidez. E ainda assim, a gente também, a fala do Alan levou em consideração uma coisa que muitas vezes o feto, o recém-nascido, que tem herpes no pós-natal, muitas vezes ele vem de uma mãe que não tinha sintoma. Não é isso, Alan? Você mostrou aí alguns dados. E a gente talvez tenha casos desse sentido, que a gente não tinha nenhum sintoma, não se faz sorologia de rotina para herpes na gravidez, e muitas vezes a gente tem uma paciente que teve uma herpes aguda e teve essa passagem, tá? Mas, a princípio, a gente não tem uma evidência que justifique a cesárea eletiva na paciente assintomática e sem lesão identificável, né? Tem evidências mais robustas, a categoria dessa evidência é C mesmo, né? Então, acho que nesse sentido. Alan, não sei se vocês querem complementar, o Alan, Luiz Felipe, mas eu acho que é nessa linha, tá?
Eu quero falar uma coisa, né? Eu acho que essa questão que você falou, uma coisa que eu vou falar não anula a outra, né? Essa questão das evidências são super importantes e eu acho que a gente tem que fazer tudo mesmo baseado em evidência, né? A gente acho que vive um momento aí né, no mundo, né, de muitas pessoas que não têm a menor ideia do que estão falando, dando opinião, né, como se a coisa tivesse alguma evidência científica. Mas, por outro lado, eu fico sempre pensando nessa questão que você mesmo tocou um pouco atrás, aí, da questão da empatia, né? Eu acho que, apesar de tudo, né, apesar dessa evidência não ser muito sólida e tal, eu acho que isso é uma decisão que eu acho que sempre tem que ser compartilhada com a gestante, né? Porque, não sei, acho que eu já falei isso para os residentes algumas vezes, né? Depois que a gente vira pai, a gente vira mãe, a gente tem os nossos filhos, a nossa visão, né, de muitas coisas muda, né? E de repente, eu acho que a paciente tem que estar incluída nesse cenário da decisão, né? Você colocar para ela das possibilidades, né, dos riscos e tal. E eu acho que a paciente tem que estar envolvida nessa decisão, assim. É só isso que eu acho que eu queria falar sobre isso. Não discordo de você não, viu, Luizão, nesse sentido. Eu acho que, realmente a gente tem que ter essa empatia e muitas vezes a paciente já vem com essas informações e ela quer realmente argumentar e a gente tem que estar aberto, né, a gente não, eh, teve uma discussão antes um pouquinho da aula, né, daquilo da gente. É polêmico, né? Bom, vamos continuar? Próximo, vírus varicela zoster. Tá acabando, gente. O varicela também é um vírus da família Herpes viridae, também tem capacidade de latência e reativação. A primeira infecção produz a varicela e na reativação produz o herpes zoster. A varicela é uma doença exantemática generalizada, o vírus permanece na latência dos gânglios sensitivos e na reativação vai produzir o herpes zoster, como eu falei. A transmissão é por contato direto, secreções respiratórias e pode acontecer também via transplacentária. Embora a incidência da varicela não seja maior nas mulheres grávidas do que nas adultas não grávidas, a gravidade da doença parece aumentar, podem se complicar com uma pneumonia por varicela. A transmissão vertical é mais frequente entre 8 a 20 semanas, mas ainda assim é rara. Menos de 13 semanas, o risco de transmissão vertical é de 1%, e de 13 a 20 semanas, o risco de transmissão vertical é de 2%. No entanto, a varicela neonatal é uma doença grave, a transmissão vertical, né? A varicela neonatal, depois que o bebê nasce, é uma doença grave, associada a uma taxa de mortalidade de até 30%. Os recém-nascidos de mães expostos ao vírus da varicela zoster ou com manifestações clínicas da doença dentro de 2 semanas após o parto, correm o maior risco de infecção. A aquisição nosocomial de varicela também pode ocorrer. Então, o maior risco desse bebê é depois que nasce, até que dentro da barriga da mãe é menor do que depois que nasce. A varicela congênita tem risco, causa restrição de crescimento intrauterino, lesões cutâneas, a cicatriz pode estar, tem uma fotinho, deprimidas pigmentadas, distribuição do dermatoma, lesões oculares, catarata, corioretinite, síndrome de Horner, microftalmia e nistagmo. Alterações do sistema nervoso central, atrofia cortical, convulsões e deficiência intelectual, que pode levar... Aqui a fotinho lá das lesões cutâneas, que é bem no dermatoma aqui do braço, né? O diagnóstico materno é basicamente clínico, podem ser, se for necessário, exames complementares podem ser feito PCR de vesícula, e fetal pode ser feito PCR do sangue líquido amniótico, caso necessário. Tratamento na gestante pode ser feito a ciclovir, uma dose bem alta, iniciar nas primeiras 24 horas, que diminui o risco de complicações e duração dos sintomas. A prevenção, a vacina também é contraindicada na gestação. Se a gestante suscetível for exposta à varicela, pode ser feito a imunoglobulina hiperimune, que pode ser feita até 96 horas depois do contato.
Acabou já a varicela. Vamos rápido agora. Parvovírus B19, que é o último. A etiologia é o parvovírus B19. Foi um pouco modificado a classificação, o nome do parvovírus vai ser chamado agora de eritrovírus B19. Tem um pouco a ver com a patogenia do vírus, que entra nos eritrócitos. É da família do Parvoviridae, é transmitido por secreções respiratórias, hematogênicas e transplacentárias. O período de incubação é de 5 a 10 dias. Ele é responsável pela quinta doença, o eritema infeccioso, e dá um quadro de artropatia, miocardite, anemia, leucopenia, trombocitopenia. É o responsável por aquela doença que dá o sinal da bofetada, mais frequente na infância. Nas mães, mulheres grávidas que não possuem nenhum anticorpo contra o vírus, que em geral é de 30% a 50%, são tão suscetíveis quanto qualquer outro adulto imunocompetente. A incidência na gravidez pode chegar de 3,3% a 3,8%, mas algumas profissões têm mais risco, como os professores, trabalhadoras de creches ou donas de casa. Aumenta o risco para 16%, 9%. Existe uma fase prodrômica que dá poliartropatia em mãos, pulsos, joelhos e tornozelos, e depois as fases dos sintomas, da erupção cutânea. Em adultos é raro essa face esbofeteada, que dá na criança, que é bem bonitinho, bem claro aqui, né? Bem bonitinho até, coitadinho. Também dá prurito, miocardite, leucopenia, linfocitopenia e trombocitopenia. No bebê, pode ser responsável por anemia, trombocitopenia, miocardite, derrame pleural, derrame pericárdico, ascite, hidropsia fetal, e pode existir uma pequena associação com alteração no desenvolvimento neurológico, mas não foi muito provado em humanos essa associação. Sim, foi em estudos em animais, mas em humanos não. O efeito materno-fetal, a suscetibilidade na gestação é de 30% a 50%, 50% vai ser assintomáticos, 30% pode ter transmissão vertical. Desses que tiveram transmissão vertical, de 5% a 10% pode ter óbito fetal. Esse óbito fetal até 13 semanas é 13%, de 13 a 20, de 9% a 11%, mais de 20 semanas é raro já, vai ser 1%. A hidropsia fetal pode acontecer dos casos de transmissão vertical, né? 3,9%, e 34% dessa hidropsia fetal se resolve espontaneamente. O diagnóstico a gente faz com IgM-IgG na mãe, e fetal pode ser necessário fazer PCR, com aminocentese, né? Mas só é indicado em casos de hidropsia fetal ou presença de anemia moderada e grave. Como que a gente vai monitorar essa anemia fetal? É indicado na gestante com IgM positivo. A gente monitora a cada 2 semanas e faz até 12 semanas depois do diagnóstico do parvovírus. A gente faz o Doppler da artéria cerebral média e a gente avalia o pico da velocidade sistólica máxima. Quer falar, Enoque? Se está acima de 1,5 múltiplos da mediana, é sugestivo de anemia fetal moderada. E a gente vê isso lá no perinatal. Precisei de ajuda do Enoque esses tempos com isso, ele me ajudou até a preencher. Estava dando um número absurdo, mas não era um caso de parvovírus, era um caso de eritroblastose fetal, né, Enoque, acho? A imunização. Aí a gente preenche lá com a idade gestacional, o pico da velocidade sistólica, e calcula aqui, ele vai dar para a gente o pico médio e o múltiplo da mediana. Se for maior a 1,5, isso pode dar para a gente, pode falar para a gente que a gente está frente a uma anemia fetal grave. Aí não existe tratamento específico. Em caso de anemia fetal grave, entre 20 e 35 semanas, a gente tem que pensar em preparar para o parto, né? Se estiver mais pertinho de 35 semanas, resolução, e talvez avaliar uma possível transfusão fetal intrauterina, transfusão de sangue intrauterina no bebê, né? Que é raro, né, Enoque? Fazer. Acabou. Volta um pouquinho o último, por favor, Alan, deixa eu só... Esse é o... pode ser esse. Na verdade, assim, o parvovírus também, né? Provavelmente muitos de vocês devem estar se perguntando, nossa, mas eu nunca ouvi falar de parvovírus. Mas a gente não pede IgG e IgM de parvovírus de rotina no pré-natal? Pede? Não pede. E nem tem que pedir, na verdade, né? Nem tem que pedir. Basicamente, a gente vai pensar em parvovírus, é bem isso que o Alan falou. A gente está frente a um caso de uma hidropsia,
é um feto que é encaminhado por uma hidropsia para investigação, para um serviço de medicina fetal, enfim, para um alto risco, e aí faz parte do nosso protocolo de investigação, principalmente naquelas pacientes que são RH positivo, que provavelmente não tem risco de autoimunização, ou pelo menos os anticorpos irregulares não mostraram nenhuma situação que possa levar a um risco de uma incompatibilidade, a gente faz a investigação e muitas vezes vem aí sim o resultado de um IgM positivo para parvovírus, ou muitas vezes um IgG muito alto, significando ainda uma fase dentro da fase aguda da doença, né? E aí sim a gente fala, puxa, foi o parvovírus que levou. E o parvovírus, ele é bem desse jeito, ele na gestação ele é oligossintomático, às vezes a paciente teve um mal-estar, um incômodo, e foi a parvovirose que ela teve, né? E aí a repercussão é num feto que muitas vezes tinha exames anteriores bem normais, e ele aparece hidrópico, tá? Basicamente a gente vai apagar o incêndio, né? Então o feto, por que ele fica hidrópico? É o mesmo princípio da aliminização. Ele vai ter uma destruição maciça de hemácias, ele tem um aumento da produção de hemácias pelo fígado, pelo baço, e aí ele acaba tendo uma perda desse balanço. Então ele tem tanto uma destruição de hemácias, um sangue mais fluido, aumenta a velocidade circulante do sangue e ele tem um derrame cavitário, né? Então a gente encontra os dois sinais. No derrame cavitário a gente é ascite, né? Ascite, enfim, derrame pericárdico, derrame pleural, edema de subcutâneo, e esse aumento da velocidade de fluxo por um sangue mais fluido que tenta perfundir os tecidos, né, a gente encontra um aumento da velocidade do pico sistólico da artéria cerebral média, né? Então, a gente descobre que esse feto está anêmico. A causa da anemia, a gente muitas vezes não tem a justificativa e muitas vezes a gente trata esses fetos sem saber a causa da anemia, né? Às vezes a gente não encontra, ou às vezes vem só o IgG positivo para parvovírus com IgM negativo. Será que essa gestante teve uma parvovirose na gravidez ou não? Será que esse IgG ele é positivo por conta da parvovirose? E aqui não cabe o teste de avidez, né? Então, muitas vezes a gente não consegue fechar o diagnóstico como a gente gostaria por conta de todas essas questões, tá? Então, são nesses momentos que a gente acaba colhendo a sorologia para o parvovírus, tá? Bom, acho que nesse sentido. Alan, foi excelente, viu? Muito bom. Acho que você passeou muito bem aí por todas as infecções que podem levar à repercussão fetal, né? Pelas infecções congênitas. A gente tem que estudar sempre elas. A gente vive um momento de novos eventos. A gente teve um evento alguns anos atrás do Zika vírus, e aí as outras arboviroses também recrudesceram, né? E a gente vive um momento atual de uma pandemia e a gente tem escutado, acho que não é o tema dessa aula de hoje, mas também escutado o impacto perinatal, tanto em perdas gestacionais, óbitos fetais, restrição de crescimento, né? E alguns relatos pequenos aí de transmissão vertical. Acredita-se, né, que talvez essa transição vertical seja por via transcervical, mas ainda a gente não tem evidências muito robustas nesse sentido também, tá? Mas aí é um outro tema, um outro tópico, um outro dia para a gente fazer esse tipo de discussão, né? Mas é uma doença que tem sim impacto perinatal, né? É uma doença sistêmica, é uma doença de alteração do estado de coagulação, né? Distúrbio de coagulação associados, enfim, a gente vai discutir bastante, talvez, nos próximos meses sobre isso, tá bom? Acho que você pode fazer as suas considerações, quem quiser aí do chat fazer alguma pergunta, aproveitando aí tudo que o Alan estudou e se dedicou para preparar essa aula de hoje. O Luiz também, né, quiser fazer algum comentário. O Alan me lembrou hoje que quando ele era residente aqui, né, foi um dos temas que eu pedi para ele preparar, para a gente poder discutir numa quarta-feira à tarde, né, Alan? Então, foi isso mesmo, nas aulinhas de ultrassom. Aí ele vai fazer os R3 prepararem temas também nas aulinhas de ultrassom. Então é outra coisa que a gente vai reativar, né? Quem estiver passando também lá pelo ultrassom, a gente trazer algumas discussões também, né? Luiz? Não tenho nada específico, acho que tinha para comentar, eu comentei aí durante a apresentação, só parabenizar, agradecer o Alan aí por ter, né, um curto período de tempo preparado uma aula tão boa. Obrigado, Alan. Só fiz uma pergunta aqui no
Da pergunta do Gustavo, o Enoch estava falando da pergunta do Gustavo, Isso. né? A princípio não, Gustavo, acho que é só realmente a posologia que é mais fácil do valaciclovir. É bem mais cômoda para paciente, né? A gente só tem um impacto porque o valaciclovir não é tão baratinho assim, então não é toda paciente que consegue comprar. Então é bem mais fácil a gente passar o aciclovir. Se ninguém quiser fazer mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar, né, a nossa reunião de hoje. Obrigado a todos, né? A gente teve um público alto. Para os alunos que estão por aí também, vocês são sempre bem-vindos, né? A gente tive uma conversa com a doutora Simone também na semana passada, e a gente quer que faça parte aí das atividades de vocês, a presença nessas discussões clínicas da obstetrícia, né? Então, vocês são sempre bem-vindos aí, aos residentes que ficaram presentes também. É nesse sentido que a gente quer trabalhar nas próximas semanas, né, Luiz? Com a presença de vocês, quem estiver disponível aí para participar. Quem não conseguiu, está assistindo aí pelo canal, né? E a gente está à disposição. Obrigado, Alan. Obrigado, Luiz. Até a próxima aí. Um abraço. Tchau, tchau.